Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaca Investigação, e sejam todos bem-vindos à Pizzaria Freddy's. E marcamos alguns pedidos especial, do Dark Force Arts e Speed Paints. Investiga Five Nights at Freddy's. Eu amo seus vídeos, manda coração por favor, melhor canal. Playfnaf 360 Gabriel. Investiga Five Nights at Freddy's, manda salve por favor. Salve. Alice Fofa Gacha. Investiga o Five Nights at Freddy's. Pequena Bolinho. Investiga o Five Nights at Freddy's. Zap Louco. Investiga o Five Nights at Freddy's. O Kids 6 TMVRC 97 Fezetsok. Investiga o Five Nights at Freddy's. Rede Vídeos. Investigar Five Nights at Freddy's, FNAF. Claudemir Silva. Investiga o Five Nights at Freddy's. Issamu. Investiga Five Nights at Freddy's. André Nilson Rodrigues. Investiga o FNAF. JG Play. Investiga a FNAF. Tails Gamer. Investiga a FNAF por favor. E trazemos para vocês 25 segredos muito assustador de Five Nights at Freddy's. Mas antes, se inscrevam no canal, de like, e ativem o sininho das notificações. Se vocês não quiserem que Fred faça uma visitinha para vocês nesta noite. E se inscrevam também no nosso canal Grupo Ressaca. E compartilhem este vídeo nas suas redes sociais, e nos seus grupos de jogos. Tudo isso antes dessa música acabar. Acordado, 9 e 10, não durma nenhuma vez. E se mesmo assim você ainda não se inscreveu, não olhe atrás de você. Bom, depois dessa medida desesperadora para ganhar um inscrito, e se isso não resolver? Aí eu desisto. Estes vão ser os 25 segredos surpreendentes em The Five Nights at Freddy's. E também deixaremos um 26º de bônus, o mais assustador de todos. Então vamos para o vídeo de hoje. Os protagonistas de Five Nights at Freddy's são baseados em animais de restaurantes robóticos, animatrônicos, e que foram popularizados nos anos 70 nos Estados Unidos. Não importava o quanto de animatrônicos eles colocavam, quaisquer que sejam eles, vão sempre continuar sendo muito assustador. O grito que soa durante o ataque de um animatrônico. Ele vem de um filme que se chama Inseminoide. Longe de ser um nascimento humano, ele foi lançado no ano de 1981, e cujo som é feito pela atriz Judy Jason. Este foi o grito usado durante o ataque do animatrônico, mas foi acelerado para que o grito ficasse ainda mais assustador. E na primeira versão do Five Nights at Freddy's, teve um erro de digitação no jornal que aparece no início de jogo em vez de colocarem pizzaria com E, e é como se escreve em inglês. Colocaram pizzaria com a letra A, os jogadores levaram com humor, e ficou pizzarias até versões futuras e foi corrigido. O criador do jogo se chama Scott Calton, conta que teve bastante pesadelos com o Coelho Bonnie. Ele diz que sonhava que ele entrava em seu quarto, que ia e tentava fechar a porta, mas a porta já estava fechada, e isso acabou sendo interferindo na maneira pela qual se joga, porque quando o robô está na sala de controle, você pode não vê-lo, mas as portas não podem ser fechadas, ficando assim o jogo como no pesadelo de Scott. O design de Fred guarda um segredo obscuro.
que apenas os mais observadores daria conta de vê-lo. Usando um modelo 3D, vemos que o rosto tem uma pequena área escurecida. Se tornarmos isso mais intenso, a área escurecida aparecerá mais claramente, e é a forma de uma mão. Agora existem duas teorias do Kichirei Doku em relação a isso. A primeira teoria do Kichirei Doku é que a pessoa que Fred atacou, ela colocou a mão no rosto de Fred, deixando assim uma marca. A segunda teoria do Kichirei Doku é que anteriormente Fred era um traje de uma pessoa. Esta mão direita seria o resultado da remoção da cabeça do traje. Five Nights at Freddy's não especifica claramente em nenhum momento em que tempo é os acontecimentos do jogo, mas há algo que indica que foi nos anos 90, depois de algumas investigações dos fãs pesquisarem o cheque que é entregue no final da semana de trabalho. O valor que é pago corresponde a $120. O salário mínimo para esse tipo de emprego com este valor foi em torno dos anos de 1993. Bom, mas por ser um serviço perigoso como esse, com certeza está mal pago. Eu, no lugar desses, preferia perder a vida do que morrer. Scott Calton acreditava que completar as noites com a dificuldade dos animatrônicos ao nível máximo era impossível, mas o youtuber chamado de Big Bug provou que não era impossível, e o criador Scott Calton deixou um comentário dizendo, abre aspas, é por causa dessa corrida que eu adicionei uma terceira estrela na tela do título para essa conquista. Eu realmente não achei que isso fosse possível. Eu nem consigo. Fecho aspas. A versão inicial tinha um contador de vida no início de todas as noites, com ícone de um hominho como se fosse de pauzinho, e se vida chegasse a 0, você tinha que começar a partir da noite número 1, e isto apareceu apenas em uma versão pré-lançamento, e que você ainda pode encontrar para baixar em alguns canais de jogos do YouTube. A maneira de que como é representado as câmeras, Scott tentou torná-lo o mais realista possível, e para os dados que são encontrados no código do jogo, sabemos que poderia ter sido muito mais preciso, com o mapa da pizzaria completo, com as posições das câmeras, e onde elas se focavam. Também é possível ativar um rastreador nos truques do jogo que nos faz ver onde está cada um dos animatrônicos. Scott Calton disse que primeiramente, o Fred não seria um personagem que movimentaria, ainda estaria quieto durante toda a partida, e que veríamos só quando perdêssemos a partida. Supondo que isso removeria o protagonista do urso, e ele ficaria em segundo plano. Assim no final, ele mudou, e fez com que o Fred se movesse como o resto dos animatrônicos. Em Nova Jersey, existe uma pizzaria chamada de Freddy's, mas diferente de algumas teorias que surgiram, lá não se encontra nenhum tipo de robôs assassinos esperando para que as luzes se apagam para brincar com vocês. Mas devido à popularidade do jogo, neste restaurante já chegou a receber cerca de 200 chamadas por dia perguntando se eles tinham algum tipo de relação com o jogo, e especialmente se havia animatrônicos por lá. E no trailer do jogo, podemos ver uma imagem ainda mais horrível do que o rosto dos animatrônicos, é o rosto deles sem a parte de fora, bom pelo menos a do Bonnie, e neste vídeo, Bonnie mostra seu rosto sem a parte de fora da sua cabeça, deixando de fora toda a sua parte dos cabos e suas peças mecânicas, mas sobretudo, muitos dentes. Na partida personalizada há um pequeno segredo: se introduzirmos o código 1987 no nível do jogo, fazendo isso, haverá uma pequena animação de Fred dourado, nos dando um susto. Isso ocorreu porque os jogadores disseram que havia um final secreto para o jogo ao introduzir esse código, coincidindo com o incidente do animatrônico da mordida de 1987. Scott Calton descobriu sobre isso, e para nossa surpresa, nos deu esse susto do Fred dourado. No jornal que aparece no começo do jogo, que se refere ao anúncio de trabalho, contém mensagens que Scott queria esconder, desfocado todo o texto nas laterais, mas com um pouco de atenção, é possível chegar a entender o que quis dizer. Isso não é importante para o jogo, esse não é o melhor trabalho para passar o verão, e mais um tantão de texto apenas para encher o jornal. Chica, Bonnie,
Fox e Fred são os nomes dos 4 animatrônicos de Five Nights at Freddy's. Mas estes não era para ser os nomes deles, eles usavam estes nomes apenas para referir a eles durante a construção do jogo. Eles iriam mudar antes do lançamento, mas no final Scott acabou gostando, e acabou ficando assim os nomes deles. Certamente você acha que Fred nasceu da mente perturbadora de um psicopata, que ficou trancado em uma sala lotada de muitos ursinhos de pelúcia, mas não, a origem dele é ainda mais perturbadora. Um dos jogos anteriores do criador se chamava Chipper and Sons, um jogo infantil estrelado por animais, e os jogadores disseram que o melhor do jogo é que os personagens eram muito assustadores, e como vocês podem imaginar, o criador Scott decidiu realmente colocar eles assustadores de verdade, e assim nasceu Five Nights at Freddy's. Segundo teorias, contam que 5 crianças desapareceram e foram assassinadas em Freddy's Pizzaria, e seus corpos nunca foram encontrados, mas ao parece ser, é que alguém decidiu dar uma segunda chance para almas dessas crianças, e suas almas foram colocadas dentro dos animatrônicos, e é por isso que quando alguns deles estão perto, é possível ouvir os risos das crianças distorcidas. Veja a risada do jogo distorcida. E a risada normal. Além disso, de forma aleatória apareceram pôster de crianças chorando no corredor. Muitos acreditam que os animatrônicos possuídos pelas almas dessas crianças se movem à noite tentando se vingar da pessoa que os assassinou. Os jogadores acreditam que os protagonistas dentro do jogo, quem está jogando, sofre de alucinações, e que algumas coisas que vemos durante a noite não são reais, e o Fred Dourado é o exemplo mais claro disso. Porque ele aparece na cabine, e que fisicamente ele não deveria estar ali, e das crianças de quem estávamos falando antes, as folhas que contam do sequestro, dos sumiços das 5 crianças, também fazem parte dessas alucinações. Durante a 5ª noite, se invertermos a gravação e tirarmos os ruídos, descobrimos que se trata de um trecho do capítulo 8, do livro de autobiografia de Yogi, escrito por Paramahansa Yogananda, e nele se diz que existem metais que possuem propriedades orgânicos, sendo iguais como dos seres vivos. Então, se ligarmos isso com Five Nights at Freddy's, podemos relacionar claramente com o fato de que as almas daquelas crianças assassinadas podem sim possuir os animatrônicos de metal. Durante o dia eles entretêm as crianças, e à noite eles se tornam robôs assassinos. Assim nos mostrou o trailer do jogo, que teve algumas mudanças em relação à versão final. Aqui podemos ver Bonnie correndo pelos corredores, mas isso não acontece no jogo, que já foi substituído por Fox, e é o animatrônico que mais corre. Um clássico na cabine de controle, teremos um pôster dos animatrônicos, caso ainda não os tenhamos visto muito nas câmeras. Se clicarmos no nariz de Fred é possível ouvir o som de um ursinho de pelúcia, muitas vezes parece ser fofo. Na versão do Nintendo Switch, pode ser mais confortável, porque você pode jogar onde você quer, mas no PC, é ainda mais confortável, sendo possível pular à noite, simplesmente com o comando de tecla, pressionando a tecla C, D e o mais, iremos para a próxima noite. Fox é um dos animatrônicos mais especial, foi criada durante um passeio de carro por 24 horas, e modelado no laptop de Scott, por isso parece tão desalinhado, porque é complicado modelar algo em 3D, dando várias voltas dentro de um carro. A música que toca quando Fred vai pegar você. Esta música se trata de um clássico toreador, da ópera do Carmen, mas usando um toque semelhante ao de uma caixinha de música. Nós não sabemos qual é o aspecto real que tem o protagonista do jogo, aquele que está na sala de controle, mas nos podemos dizer qual é a cor dos seus olhos. Na hora do Game Over, na tela, você verá que ele morreu dentro da fantasia do urso, ficando apenas com seus olhos para fora, e ele tem um belo de uns olhos azuis redondos, mas você já vai estar morto.
E agora o momento mais esperado, o bônus que eu disse a vocês no começo do vídeo, o momento mais assustador de todos. Então se prepare, o Rockstar Fox, ele tem um papagaio. O papagaio também é o mascote do Palmeiras, e o Palmeiras não tem mundial. Muito assustador. Bom, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. De like, e se não gostaram, eu não tô nem aí.